Boa noite, irmãos. É sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, compartilhando a palavra de Deus. Recentemente, eu li um livro do falecido reverendo John Riley, intitulado A Simplicidade na Pregação. John Riley, ele vem dando alguns conselhos práticos para jovens pregadores. Como eu sou um jovem pregador, não somente na idade, mas também na minha caminhada ministerial, eu me interesso muito por esse tipo de leitura, porque eu acho que vai acrescentar muito na minha vida. E um dos conselhos que John Riley, ele dá no seu livro, A Simplicidade na Pregação, o nosso pastor, o Bispo Miguel, utiliza muito em suas mensagens. John Riley nos incentiva a utilizarmos exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, quando formos pregar. O Bispo Miguel faz isso muito bem. Quando ele prega aqui, ele utiliza exemplos do dia a dia. O John Riley, ele diz que quando os ouvintes, eles ouvem esses exemplos, eles se identificam muito com a mensagem. E eu achei isso muito interessante. Mas o que mais achei interessante no livro de John Riley foi o segundo conselho que ele deu. Ele falou que os jovens pregadores deveriam compartilhar com a congregação as experiências que eles têm com Deus dentro da sua própria casa. E eu achei isso fascinante, porque aqui no púlpito, nós pregadores temos inúmeras experiências, mas também nós temos experiências com Deus no nosso devocional. Também nós temos experiências com Deus no nosso momento de adoração dentro das nossas casas. E seguindo esse conselho do John Riley sobre compartilhar essas experiências que temos com Deus dentro da nossa casa, nessa noite eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu tive com Deus em relação ao ano de 2017. Alguns dias atrás, eu estava voltando para casa com a minha esposa e dentro do carro eu falei para ela: Tayane, eu acho incrível que esse ano de 2017 eu fiz inúmeras coisas e quase todas elas deram errado. Depois que eu falei isso, eu não falei mais nada. Eu acho que foi um momento de desabafo mesmo com ela. A Tayane também ouviu isso, ela entendeu também que eu estava desabafando e ela também ficou quieta. Quando eu cheguei em casa, eu fui orar. E no meu momento de oração, eu comecei a falar isso com Deus, sobre o ano de 2017, sobre o meu sentimento sobre o ano de 2017. Eu falei: Deus, no final de 2016, eu tinha uma expectativa tão grande para o ano de 2017. E o ano de 2017 está terminando e parece que muitas coisas deram errado. E eu comecei a expor para Deus o que estava no meu coração. Foi mais um desabafo em meio à oração do que uma adoração propriamente dita. E Deus pacientemente, Ele ouviu a minha oração. Quando eu terminei de orar, eu senti Deus falar no meu coração, Deus me fazer uma pergunta. Eu senti no meu coração que Deus estava me perguntando algo. E a pergunta que eu senti que Deus estava me fazendo foi: Rafael, o que você contabilizou em 2017? O que você contabilizou em 2017 para poder afirmar que 2017, em alguns momentos, foi um ano frustrante para você? O que você contabilizou em 2017 para você olhar para 2017 e ter uma canção de lamento? E Deus naquele momento começou a ministrar algumas coisas no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 3 passagens, cada passagem tem um versículo apenas. Nós vamos ler Gênesis capítulo 4, verso 25. Abre aí em Gênesis capítulo 4, no verso 25. Você que achou Gênesis, segura Gênesis aí e abre em Josué capítulo 1, verso 6. Você que achou Gênesis, segura Gênesis e abre em Josué. E a última passagem nós estaremos lendo aqui no telão, que é 2 Samuel, capítulo 23,
verso 9. Começando por Gênesis, capítulo 4, verso 25, diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete. Josué, capítulo 1, verso 6. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E agora você pode acompanhar aqui no telão, 2 Samuel, capítulo 23, verso 9 e verso 10. Depois dele, Eleazar, filho do Ahoita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Pai, nessa noite nós desejamos ouvir a sua voz, Senhor, tão somente a sua voz. Venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. A primeira passagem que nós lemos em Gênesis capítulo 4, verso 25, fala a respeito de Adão e Eva. Para um observador, Adão e Eva estão vivendo um ano desastroso. Um ano desastroso porque Adão e Eva perderam os seus 2 filhos. Abel foi assassinado por Caim, e Caim é um fugitivo, ele foge. Adão e Eva precisam enterrar o filho e lidar agora com o sumiço do outro. Se já não bastasse essa desgraça, essa coisa triste e horrenda que deve ser perder um filho, eu não sei que sentimento horrível deva ser esse. Perder um ente querido dói. Eu já enterrei os meus pais, mas é um ciclo natural da vida, um filho enterrar os seus pais. Agora, um pai ter que enterrar um filho, isso é uma perda e uma dor, que só quem sabe é quem já passou por isso. Não tem como explicar esse sofrimento, a dor da perda de um filho. Mas Adão e Eva estão nesse momento, aqui, com a perda de Abel e com a perda de Caim. E se já não bastasse isso, eu quero refrescar a sua memória que eles também sofreram a perda de um jardim. Adão e Eva perderam o jardim do Éden. Quando eles pecaram, eles foram expulsos. Perderam um lugar de prazer e perderam um lugar de estabilidade. Para quem está olhando de longe, fala assim: que ano horrível, que momento desastroso, perder 2 filhos em uma tacada só. E quantos de nós também tivemos um ano de 2017 assim? Quantos de nós tivemos um ano de 2017 que pode ser resumido como o ano da perda? No dia 23, eu estava em um funeral. Uma irmã da nossa igreja perdeu a sua mãe. Dia 25, um dos nossos membros da Igreja do Recreio perdeu a sua neta. Quantos de nós, nesse ano de 2017, perderam um ente querido, perderam um filho, perderam uma mãe, perderam uma tia, alguém próximo? Talvez em 2017
a sua perda não tenha sido a perda de um ente querido. Talvez em 2017, a sua perda tenha sido a perda de um bem material. Você, devido a circunstâncias ruins, você precisou se desfazer de uma casa. Você precisou se desfazer de um carro. Você precisou se desfazer de um terreno ou de algum bem material que você possuía. Muitos de nós, em 2017, perdemos alguma coisa. Muitas pessoas, em 2017, perderam a saúde. Você sofreu inúmeras cirurgias. Você passa mais tempo no hospital do que na sua casa. Você aplica parte dos seus recursos na compra de medicamentos. 2017, para muitas pessoas, foi o ano da perda. Você perdeu a estabilidade financeira. Você ficou desempregado. Você estudou tanto. Você dizia: se eu passar em um concurso público, eu vou ter segurança e estabilidade. No ano de 2017, no dia do seu pagamento, você colocou o cartão no caixa eletrônico e a sua conta estava zerada. O Estado e o município, eles não pagaram o seu salário. Você perdeu a estabilidade financeira que você possuía. Quantas pessoas nesse ano de 2017 perderam laços familiares? O pai não fala mais com o filho. O filho não consegue mais olhar no rosto da mãe. O irmão não fala com a irmã. O genro não fala com o sogro. A nora não fala com a sogra. Ano de 2017 foi um ano onde pessoas perderam relacionamentos familiares. 2017, para muitas pessoas, foi um ano de perda. De perdas de parentes, de perdas de bens materiais, de perda de saúde. Pessoas estão terminando 2017 dizendo: esse para mim foi o ano que eu perdi. Quando olhamos para Gênesis capítulo 4, verso 25, nós não estamos ouvindo uma canção de lamento. A parte mais interessante dessa narrativa é que não existe uma canção de tristeza nesse texto. Mesmo que Adão e Eva estejam vivendo um ano de dificuldades, um ano de perdas, na narrativa você não vê uma canção de lamento. Nessa narrativa, o texto nos dá a entender que existe meio que uma celebração. Se perguntássemos para Adão e Eva: Adão e Eva, como tem sido o seu ano? Adão e Eva iria nos responder certamente: Deus nos enviou 7. Como assim Deus te enviou 7? Você acabou de perder Abel. Você acabou de perder o Caim. E tudo que você tem a me dizer foi que Deus enviou um outro filho para você? Sim, Deus nos enviou 7. Porque Adão e Eva estão celebrando a chegada de 7? Porque o que eles estão contabilizando foi aquilo que Deus estava dando para eles, e não aquilo que eles haviam perdido. Adão e Eva estão celebrando as dádivas que o Senhor estava concedendo, e não as suas supostas tristezas, não as suas supostas derrotas.
ou as suas perdas. Adão e Eva não são os primeiros personagens da Bíblia a contabilizar as dádivas das quais o Senhor concede. Poderíamos nessa noite entrevistar Jó. Jó está tendo um ano horrível. Jó perdeu toda a sua família. Jó acabou de perder todos os seus bens. E o Jó, ele perdeu todos os seus funcionários. E Jó nem saúde tem mais. Jó acabou de perder a saúde. Para quem está de longe e olha para a vida de Jó, fala assim: você está vivendo um ano desgraçado, meu filho. Porque foi isso que os amigos de Jó disseram para ele. Os amigos de Jó olharam para Jó e falaram assim: meu filho, tu está vivendo um período amaldiçoado na sua vida. Isso que você está passando é uma maldição. O sujeito perdeu tudo: família, amigos, bens, saúde. Mas se perguntássemos para Jó: ô Jó, resume aí o seu ano para a gente. O que você tem a dizer a respeito desse ano que você viveu todas essas coisas? O que você teria para poder falar para nós? Aí Jó, capítulo 1, verso 21, ele falaria assim para nós: o meu ano foi um ano bendito. Tá doido? Essa doença aí tomou a sua memória? Você acabou de perder tudo. Você acabou de perder todas as coisas e você vem nos falar que você está tendo um ano bendito, um ano abençoado? Sim, eu saí do ventre da minha mãe, e eu também vou para o pó da terra. O Senhor Deus, Ele me deu, e o Senhor Deus, Ele também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, sujeito que está me ouvindo, em momentos de riqueza. Mas também bendito seja o nome do Senhor em tempos de pobreza. Bendito seja o nome do Senhor na saúde, mas também bendito seja o nome do Senhor na enfermidade. Bendito seja o nome do Senhor na paz, mas também bendito seja o nome do Senhor na guerra. Em qualquer circunstância, bendito seja o nome do Senhor. Jó está contabilizando dádivas. Ele está coçando as suas chagas com uma telha, mas ele está contabilizando dádivas. E essa foi a pergunta que Deus fez para o Rafael: o que foi que você contabilizou nesse ano de 2017? O que você contabilizou para achar que esse ano de 2017 foi ruim? E Deus falou para mim: você não contabilizou os milagres que eu realizei na sua vida. Se você abrir o seu caderninho, de um lado você colocar as perdas e do outro lado você colocar os milagres que eu realizei, você vai preencher o caderno inteiro, Rafael. Você vai preencher o caderno inteiro, porque eu realizei milagres na sua vida dos quais você desconhece. E Deus falou para mim: lembra aquela dor que você estava no peito? Porque um dia desses eu estava com uma dor no peito. E Deus falou assim: meia hora depois aquela dor desapareceu. Sabe por que essa dor desapareceu, Rafael? Porque eu te curei sem você me pedir. Você estava com uma dor na coluna, você não tomou remédio nenhum. Uma hora depois essa dor na coluna passou. Fui eu que curei você, Rafael, sem você me pedir. Fora os livramentos de bala perdida, fora os livramentos do homem violento, fora os livramentos da multiplicação que eu exerci na sua vida e você desconhece.
Deus virou para mim e falou assim: você precisa, Rafael, contabilizar milagres. Você precisa contabilizar tudo o que eu fiz na sua vida. E depois que você fizer essa contabilidade, você aí sim vai poder dizer se o seu ano de 2017 foi maravilhoso ou não. Contabiliza todos os milagres. Esse é o nosso problema. Nós não contabilizamos os milagres. E é por isso que a nossa visão e o nosso sentimento em relação a esse fim de ano, às vezes, é um sentimento de tristeza. Porque, meu irmão, você está aqui. O ano está acabando, mas nós estamos aqui. E o que isso significa, pastor? Mesmo com todas as situações adversas, o Senhor nos sustentou e nós estamos aqui. Estamos aqui. Terminaremos o ano aqui, adorando a Deus. Mesmo com tudo isso, nós estamos aqui. Essa foi a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração. O segundo personagem que nós lemos, que se encontra em Josué, capítulo 1, verso 6. Josué, ele agora está vivendo um momento diferente de Adão e Eva. A preocupação, o problema de Josué não é a perda de um ente querido, não é a perda de um bem material. Josué está diante de situações delicadas. Josué está diante de decisões difíceis a serem tomadas. Moisés acabou de morrer. E Josué, ele vai substituir o Moisés. É o sucessor. Josué não é o sucessor da Dilma Rousseff. Ele não é o sucessor do Michel Temer. Josué, ele vai suceder o maior líder que Israel já teve. Josué vai suceder um homem que encostou no mar e o mar se abriu. Josué vai suceder um homem que bateu na rocha e saiu água. Josué vai suceder um homem que conversava com Deus face a face, como um companheiro conversa com o seu amigo. E agora, Josué olha para essa grande responsabilidade que ele tem, e ele está meio que amedrontado, porque uma parte do povo não queria que Josué fosse líder. A outra parte achava que Josué era a pessoa ideal. Mas tinha um grupo que estava questionando a liderança de Josué. As tribos estavam se atracando. Tinha uma galera que falou que não ia seguir Josué. E Josué está aí, com todos esses problemas, com todas essas situações para poder lidar. E eu fiquei pensando, que conselho eu daria para Josué? Se Josué mandasse um WhatsApp para mim e falasse assim: pastor, preciso marcar um gabinete com você. Eu fiquei pensando, se Josué marcasse um gabinete comigo, o que eu falaria para Josué? Eu pensei nisso. Eu ia chegar, colocar o Josué sentado no gabinete pastoral, ia ouvir tudo que Josué tinha para poder dizer. Esse seria o meu conselho, preste atenção. Eu ia ouvir tudo que Josué teria para poder dizer. Depois que Josué desabafasse, chorasse, contasse sua história, os seus dilemas, os desafios que teria pela frente, eu ia virar para Josué e ia falar assim: Josué, essa situação difícil vai passar. Eu falaria isso para Josué. Eu ia falar. Não ia ser um conselho ruim, não. Mas esse seria o conselho que eu daria para ele: ô Josué, Deus está com você.
Fica assim não. Você precisa, Josué, orar mais, se apegar mais a Deus. Esse seria o conselho que eu ia dar para Josué, irmão. Que bom que ele não marcou o gabinete com o pastor Rafael. Porque Deus virou para Josué e deu um conselho para Josué, que foi o mesmo conselho que Deus me deu. Deus virou para Josué e falou assim: Josué, você vai precisar ser valente. Você vai precisar ser forte, você vai precisar ser corajoso, você precisa ser valente. Valente por quê? Porque, Josué, talvez essa situação não mude. Talvez essa crise que você está vivendo, ela não acabe. Mas você vai precisar levantar e ser valente. Foi o que Deus falou para o Rafael. Ô Rafael, esse problema que você vê, essas decisões que você vê, esses dilemas que você tem, eles não vão sumir agora não. Você vai entrar 2018 com eles, mas você vai precisar ser valente. Você vai precisar ser corajoso. Porque tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Não é porque a gente quer dormir um pouco não, um pouco mais não. Tem dia que nós não queremos levantar da cama, é porque nós não queremos encarar o desafio do dia. Tem dia que dá vontade de se trancar no quarto e não sair mais, ficar uma semana lá. E quando abrir a porta, ver todos os problemas resolvidos. Nós não queremos encarar o dia. Nós não queremos encarar os problemas. E Deus está falando para Josué: Josué, se essa situação se estender, você vai precisar ser valente, Josué. Você vai precisar ser corajoso, Josué. Porque esse ato de coragem que Deus está falando com Josué, quem exerceu foi no texto que nós lemos em 2 Samuel capítulo 23. Olha o que diz o texto: os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. A situação que Eleazar está vivendo é muito mais complexa do que a situação de Josué. Porque Josué não precisou pegar na espada para poder lutar contra os seus irmãos. Naquele momento Josué não precisou pegar na espada para lutar contra os seus inimigos. Mas Eleazar não. Eleazar foi para a batalha com o povo de Israel. Chegou lá na batalha, o povo de Israel viu a tropa dos filisteus se reunirem. Quando o pessoal de Israel viu a tropa dos filisteus, todo mundo arregou, todo mundo meteu o pé, todo mundo correu. E Eleazar manteve sua posição. Eleazar, escudo na mão esquerda, espada na mão direita, vamos para a batalha. Eleazar fez o que precisava ser feito. Eleazar foi valente. Eleazar, ele não correu e não desistiu em tempos de dificuldade. Eleazar não olhou as circunstâncias desfavoráveis e falou assim: já chega, todo mundo me abandonou, nem o pastor me mandou uma mensagem, eu vou ficar fazendo o que aqui? Eleazar, ele manteve a posição. E naquele dia, Eleazar sozinho derrotou uma tropa inteira. O Senhor deu vitória a Eleazar. Nós não podemos retroceder.
Mesmo que o nosso ano pareça ser um ano de muitos desafios, mesmo que o nosso ano pareça ser um ano de muitas dificuldades, nós não podemos retroceder. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 39, ele nos diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que largam tudo e falam: chega, eu desisto de Cristo, eu desisto da igreja, eu desisto da minha família, eu desisto do meu emprego. Porque existem momentos no decorrer do ano que nós queremos desistir de tudo. Existem momentos no ano que a gente quer desistir de igreja, que a gente quer desistir do serviço. Existem momentos que a gente quer desistir até da família. A gente quer desistir. E o Senhor vem nos dizendo: você precisa ser valente. O nosso sentimento de desistência, o nosso sentimento de querer abandonar e querer largar, não é porque somos covardes, é porque muitas vezes estamos cansados. Porque foi isso que eu estava orando, falando com Deus: Deus, às vezes eu quero desistir de algumas coisas, não é porque eu sou um covarde. Às vezes eu quero desistir, Deus, porque eu estou cansado. Porque o cansaço, ele nos leva a querer desistir. E quantas vezes em 2017 você esteve cansado? Que as dificuldades, os problemas, as lutas sugaram as suas forças espirituais e as suas forças emocionais. Aí o profeta Isaías, ele me fez lembrar, quando eu falei para Deus: Deus, às vezes eu me sinto cansado. Aí o profeta Isaías, em Isaías 40, verso 29, vem dizendo que Ele dá força àquele que está cansado, Ele dá ânimo àquele que está sem vigor. Verso 30, os jovens, eles correm e se cansam, os moços caminham e se fadigam, mas Rafael, aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E Deus falou para mim: garoto, eu estou te concedendo força. 2018, Rafael, vem aí, escudo na mão esquerda, espada na mão direita, sangue nos olhos, armadura no corpo, e se prepara para a batalha. É assim que a gente precisa fazer. Precisamos encarar dessa forma. Você não pode parar. Mesmo que as situações que você viveu em 2017, elas se repitam em 2018. Mesmo que algumas dificuldades que você encarou em 2017, elas se apresentem para você em 2018, você precisa estar com a armadura de Deus. Você precisa estar de pé, cabeça erguida e preparado para a batalha. Ser valente, ser valente. E para terminar, Deus falou comigo uma outra coisa, nesse meu momento de oração. Deus falou assim comigo: Rafael, você tem amnésia, você se esquece das coisas, você se esquece das coisas. Você, Rafael, precisa lembrar, porque a lembrança
é um antídoto contra a murmuração. Vou te explicar por quê. A lembrança é um antídoto contra a murmuração. O povo de Israel, Deus realizava milagres na vida deles. E o povo de Israel, depois de experimentar esses milagres, eles iam tocando a sua vida. E eles se esqueciam daquilo que o Senhor fez na vida deles. E quando eles se esqueciam, eles começavam a murmurar. Murmuravam com Moisés, murmuraram com Josué, murmuraram com os profetas, murmuraram com os reis. Eles viviam murmurando. Aí Deus levantava os profetas e falava assim para o povo: olha, vocês esqueceram, não foi verdade? Vocês se esqueceram quem foi que tirou vocês do Egito com mão forte. Vocês estavam lá na escravidão e na perdição, e vocês esqueceram aquilo que o Senhor fez no passado na vida de vocês. Vocês precisam se lembrar que vocês ficaram 40 anos no deserto e ninguém teve falta de nada. Não faltou comida, não faltou água, o Senhor cuidou de vocês. Ó Israel, lembre-se dos feitos do Senhor. E Deus estava falando para mim: Rafael, você precisa lembrar aquilo que eu já fiz na sua vida. Lembrar quem foi que te chamou. Você não foi chamado por homens, você foi chamado por Deus. Você precisa lembrar. Meu irmão, nós precisamos lembrar do poderoso sangue que nós fomos comprados. Precisamos lembrar que homens vêm e que homens vão, mas Ele permanece para sempre. Precisamos lembrar que Ele é o Deus da multiplicação. Precisamos lembrar que já passamos momentos piores do que estamos vivendo, e Ele esteve ao nosso lado. Foi por isso que o profeta Jeremias, ele disse assim: eu quero trazer a minha memória, eu quero colocar aqui só aquilo que vai me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que o Senhor já fez na minha vida, os feitos do Senhor. Eu quero trazer à memória. Esse ano, esse final de ano de 2017, eu não sei se você já fez a sua retrospectiva do ano, ou se você deixa para poder pensar no seu ano, no último dia do ano. Mas quando você estiver fazendo a sua retrospectiva, não se esqueça de contabilizar os milagres. Não esqueça que Deus chamou você para ser valente. E não se esqueça de lembrar dos feitos do Senhor. Quando você fizer tudo isso, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que eu tive um ano de 2017 maravilhoso na presença do Senhor. Maravilhoso. Eu gostaria de terminar a minha mensagem citando uma pregação do nosso pastor, o Bispo Miguel. Bispo Miguel, não sei se ele se lembra, mas ele pregou essa mensagem tem mais ou menos uns 15 anos. Eu ainda era garoto na igreja. Eu não sou de fazer anotação, eu gosto muito de prestar atenção nas coisas e eu vou gravando algumas coisas. Mas Bispo Miguel, ele pregou no final de ano, há 15 anos atrás, sobre Manassés e Efraim. E Manassés, ele dizia: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e Efraim, avançando para as que estão diante de mim. Eu gostaria de terminar minha mensagem hoje dizendo isso para você: Manassés, se esqueça de tudo que ficou para trás, das derrotas, dos problemas, das lutas, e Efraim, avance para 2018, para aquilo que o Senhor colocou diante de você. Que Deus nos conceda essa graça para o próximo ano. Aleluia, Deus seja louvado.